Culto é o encontro da criatura com o Criador, do salvo com o Salvador, do servo com o seu Senhor, do filho com o Pai, do justo com a própria justiça, da luz com o iluminador. Graça e paz daquele que vive. Você viu, nós estamos falando da metodologia do culto e na aula passada nós falamos de apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento, nosso culto com razão, com lógica, com sabedoria. Aquele texto é muito importante, nós deveríamos decorar aquele texto de Romanos capítulo 12 e aprender ali, né? Se você puder, você volte, você veja de novo o texto, porque ali é a base do culto. O culto que Deus se agrada é de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje, no segundo vídeo, eu quero falar a respeito da metodologia do culto em si, da metodologia do culto em si. Tudo existe uma metodologia, não é verdade? No Velho Testamento se fazia altares de pedra e sacrificava nesses altares, e os cultos eram feitos assim, bem no começo, nos tempos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois veio a lei e Deus instituiu um culto levítico e havia um cerimonial, um ritualismo, havia uma metodologia de culto em que os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote e o povo comum, eles andavam nessa cronologia, nessa metodologia. Depois, no tempo de Salomão, também havia uma metodologia. No tabernáculo de Davi também criou uma metodologia de culto. No Novo Testamento nós vemos os cristãos se reunindo de casa em casa, orando, partindo pão, tomando ceia. E agora nós temos uma metodologia de culto que nós até herdamos um pouco dos americanos, uma maneira de fazer o culto. Não há muitas diferenças em como fazer o culto, mais ou menos iguais, né? Tem que ter uma organização. Veja que é uma metodologia. Nós vamos estudar agora o método de fazer o culto. Existe um método de fazer o culto e eu queria mostrar aqui rapidamente mais ou menos os métodos que as igrejas usam para cultuar a Deus. Aproveitando para dizer que eu não estou aqui para criticar a visão de outras pessoas, o método de outras pessoas. Não, eu simplesmente estou aqui para apresentar para cada um de nós o método do nosso ministério, certo? Ou seja, nós temos uma visão, nós precisamos ter uma visão, porque onde não há visão há muita bagunça, há muita desinformação, há insubmissão. Onde não há visão, não há crescimento. Onde não há ordem, não há progresso, não é verdade? Até na nossa bandeira, na bandeira do Brasil está escrito ali ordem e progresso, porque muitas vezes na nação não existe o progresso, porque não existe a ordem, não é? E também isso se dá dentro da igreja. Muitas vezes a igreja não flui melhor, não flui mais, não progride, não cresce, não expande, justamente porque falta a ordem. Se falta a ordem, falta o progresso, falta o crescimento. Então, por isso nós precisamos aprender a cultuar a Deus. Sabe que o culto é o rosto da igreja. O culto mostra muito bem o que a igreja é. Quando nós estamos reunidos como igreja, todo o corpo de Cristo ali reunido para servir ao Senhor num culto público, nós mostramos quem a igreja é. Nós revelamos o que a igreja é. Se é uma igreja fria, ela vai revelar isso através do seu culto a Deus. Se ela é uma igreja interesseira, que só se interessa nas bênçãos de Deus, ela vai revelar isso
na hora de cultuar a Deus, o culto vai mostrar, o culto vai evidenciar, vai revelar o que as pessoas da igreja têm dentro de si e como elas veem Deus. Então o culto é o rosto da igreja. É muito importante, porque no culto nós revelamos o que nós cremos, quem nós somos, como nós entendemos Deus. Então, se nós somos uma igreja avivada, nós vamos ter um culto avivado. Se nós somos uma igreja cheia de amor, nós teremos um culto cheio do amor. Mas se nós somos uma igreja carnal, o nosso culto será carnal. Se nós somos uma igreja egoísta, o nosso culto vai ser para nós mesmos. Entende? Muitas vezes o nosso culto é feito para nós porque nós somos egoístas. O culto é feito para Deus, mas nós vivemos tanto para nós. Nós vivemos tanto o mundo, o nosso mundo, que o culto passa a ser cultuar ao homem. Então o culto é a face da igreja. O teu culto é a tua face. O teu culto é o teu rosto. O teu culto mostra quem você é. O teu culto mostra a tua personalidade, certo? Como o seu culto mostra a sua disposição em relação a Deus e a sua obra. Então nós vamos entender isso durante o curso, mas agora eu quero falar em si do método de culto. Então eu vi aqui que as igrejas elas usam 3 métodos mais ou menos de culto. Ou seja, o primeiro que eu estou ilustrando aqui é aquelas que seguem o cronograma à risca. Existe um cronograma, né? O culto é um começo, um meio e um fim. O culto tem uma organização. O culto tem seus momentos divididos. E há igrejas que seguem à risca o cronograma. Não existe possibilidade alguma de quebrar o cronograma. Veja que há igrejas que há sinetinhas, porque a pessoa tem a oportunidade para falar 5 minutos. Se ela falar 5 minutos e 20, é tocado a sineta. Em outros casos, ao bilhete, ali, pare, você passou do tempo, não é verdade? Então, é seguido à risca. É uma pregação de, por exemplo, 30 minutos, então não pode ser 28, não pode ser 35, é 30 minutos. São 3 louvores, são 3 louvores, são 5 louvores, são 5 louvores. É 25 minutos dado para o louvor, é 25 minutos dado para o louvor. É 5 minutos para a oração, é 5 minutos para a oração. Sempre seguem um cronograma à risca, nunca fazem nada de diferente. Se não tem o costume de impor as mãos, nunca vão fazer isso. Se não tem o costume de fazer apelo, nunca vão fazer o apelo. Se não tem o costume de orar ao invés de pregar um determinado culto, nunca vão fazer isso. Se sentirem de não ter o louvor e ser só um ensinamento, nunca vão fazer isso, porque eles já seguem uma liturgia à risca, um cronograma deles é sagrado. Então o cronograma é sagrado. Existem igrejas que o cronograma é sacro, não pode ser quebrado em hipótese alguma, e é uma lei, ou seja, é uma lei para o culto. 2, as que não seguem cronograma algum. Você deve saber de igrejas que não têm organização do culto, não tem um cronograma, elas não pensam antes como elas vão fazer aquele culto, elas não preparam a palavra, elas abrem ali a palavra na hora, e elas decidem ali o que vão falar naquele momento. Elas cantam as músicas que vêm na hora, elas não prepararam antes. Então elas não têm cronograma alguma, elas são dirigidas assim, o que acontecer na hora, o que elas forem tocadas na hora, o que elas forem movidas na hora, o que o Espírito Santo orientar ali naquele momento do culto, é o que vai acontecer. Então eles começam o culto esperando a direção do Espírito Santo, eles ficam aguardando que o Espírito Santo diga qual música deve se cantar e qual pregação deve se pregar. Não se prepara em casa o estudo com esboço, não, eles não têm cronograma, eles não seguem. O que aconteceu, aconteceu. Então acontece várias coisas diferentes nesse método, porque você não segue a risca, você não segue uma lei do culto, um cronograma santo. Não há cronograma, há só direção do Espírito Santo, é a direção
dos homens que estão ali na frente, regendo, dirigindo aquele culto, aquela reunião. E 3, as que seguem um cronograma, mas abrem para mudanças. Então, em terceiro lugar, né, existem as igrejas que seguem um cronograma, que tem uma organização, que tem um começo, meio, fim, que tem o tempo do louvor, que tem o tempo da palavra, que tem o tempo da pregação, que é os minutos dados ali, 25 minutos para o louvor, 40 minutos para a palavra, 15 minutos para a oração. Então é um cronograma. Porém, esse cronograma ele não é santo, esse cronograma não é uma lei arbitrária, esse cronograma está aberto para mudanças, ou seja, portanto, pode-se acontecer mudanças no culto de acordo com o testemunho interior, a direção do Espírito Santo, a liderança da igreja, né? Então, o cronograma, mas se abre para mudanças. Então, desses 3, o nosso ministério, ele segue esse terceiro cronograma aqui, ó. Nós temos um cronograma, mas nós nos abrimos para mudanças. Nós estamos dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser mudar a nossa maneira de cultuar hoje, se o Senhor quiser trazer um avivamento, se o Senhor quiser curar alguém, se o Senhor quiser libertar alguém, o culto hoje é de cura, mas se o Senhor quiser libertar, não é porque nós estipulamos que o culto é de cura, que o Senhor não pode, por exemplo, libertar uma pessoa ou batizar uma pessoa com o Espírito Santo. Não, o culto é teu, nós temos a nossa organização, mas quando o Senhor quiser entrar no meio da nossa organização, quebrar no meio a nossa organização e dizer: eu vou fazer diferente hoje, o Senhor pode fazer, porque o culto é para o Senhor, quem dirige o culto é o Senhor. Nós nos organizamos para melhor te servir, mas se o Senhor quiser mudar a nossa organização, então que o Senhor mude, porque o culto é para o Senhor. Então o nosso ministério, ele segue esse tipo de visão. Nós temos essa visão aqui, aberto para mudanças, ou seja, nós temos uma ordem, né, um cronograma. Nós começamos o culto com uma oração, depois nós cantamos 3 músicas, depois vem a palavra, depois vem a oração. Então nós temos essa ordem no nosso culto. Nosso cronograma é de uma oração inicial, de 3 músicas, de pregar, de orar, de pedir dízimos e ofertas. Porém, nós seguimos a direção do Espírito. E se um dia o Espírito Santo quiser mudar e falar assim: não, hoje vocês vão fazer diferente, hoje vocês vão pregar primeiro para depois cantar, hoje vocês só vão cantar, não, hoje eu quero curar, hoje eu quero libertar, não, hoje nós vamos levantar um clamor para as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo da igreja, que elas possam ser. Então nós não vamos ter a palavra, nós vamos ter só o clamor, a busca, uns aos outros vão se ajudar para serem cheios do Espírito Santo. Eis-nos aqui. Bom, nós cantamos 3 hinos, mas se porventura o pregador pregar a lei na hora da palavra, pegar e disser: não, nós vamos cantar mais 2 hinos, então nós vamos quebrar o cronograma pela direção. Nós só vamos quebrar o cronograma por causa da direção. A direção sempre é maior do que o cronograma. Se nós somos mesmos guiados pelo Espírito Santo, sempre será melhor a direção do que a organização. Porém, se nós não formos guiados, então nós seguimos o cronograma e nós vamos ser abençoados dentro desse cronograma, dentro dessa fórmula que nós temos de cultuar. Mas se algum culto houver uma direção, sempre esse culto será melhor, porque a direção que Deus dá sempre é para frutos maiores. Portanto, não que nós devemos ser carnais e querer mudar as coisas pela nossa cabeça, porque assim não dá certo. Nós já temos o cronograma, nós temos que segui-lo. Nós só vamos mudar se nós tivermos uma direção do Espírito Santo. Nós temos que ter essa direção do Espírito Santo. Veja que eu já vi vídeos de pastores como Kennedy Reagan, e a palavra, ele estava ali para pregar, e de repente ele para e ele diz assim: a palavra não está comigo hoje, a palavra está com você. E a pessoa se levantou e pregou. Ou seja, ele era um pregador da noite, ou seja, a organização, a cronologia estava lá, o cronograma estava lá, louvores e pregação do pastor fulano. Mas chegou na hora, o pastor fulano disse: a palavra não está comigo. Olha que coragem, que hombridade, né? E a palavra está com fulano, e fulano se levantou e pregou, e foi melhor. Porque sempre quando o Espírito Santo guia, sempre é para melhor, sempre nos conduzindo
para coisas maiores. Então nós estamos abertos à direção, e você também está aberto a fazer um culto a Deus com uma organização. Na hora de se levantar, se levante. Na hora de clamar, clame. Mas você pode mudar também o seu próprio culto e clamando ao Senhor de uma maneira que ninguém está mais clamando, todos estão de pé, mas você se ajoelhou. Sim, todos estão ali nas suas cadeiras, e você teve o pressentimento de ir até o altar e se ajoelhar diante do altar. Então você está sendo dirigido, você tem liberdade, você tem que ter a liberdade na casa de Deus. Não que você vai fazer desordem na casa de Deus, você não vai atrapalhar. Se o Espírito está te guiando, você nunca vai atrapalhar. Você sempre vai cooperar para melhorar o culto. Muitas vezes as pessoas mudam os cultos, alguém dá um glória a Deus tão cheio de unção que a atmosfera do culto muda. Alguém faz alguma coisa no meio do culto e aquela alguma coisa muda a atmosfera do culto. Alguém fala uma língua estranha e interpreta e muda o culto. Então nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós temos o cronograma, mas nós somos crentes nos dons, das manifestações do Espírito Santo. Então se as manifestações do Espírito Santo quiser vir na hora ali para nós, eis-nos aqui. Nós não vamos ser a igreja de Coríntios que não tinha ordem no culto, e Paulo os repreendeu muito forte, explicou para eles tinham tantos dons que eles esqueciam o cronograma e eles queriam ser usados, atropelavam uns aos outros. Não, nós vamos fazer tudo com ordem e decência, com ordem para ter progresso. Então essa é a nossa metodologia. Nós queremos fazer um culto racional, nós queremos fazer um culto que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e por isso nós temos um cronograma. E mais, nós abrimos o nosso coração, e os dirigentes do nosso culto abrem o coração para mudanças que o Espírito Santo vai trazer ali naquele momento. Deus abençoe você, que você possa ter entendido que o culto é cheio do Espírito Santo e nós estamos abertos para ele.